Olá, tudo bem? Meu nome é João Gustavo, sou instrutor de inglês. Eu dou aulas de inglês há mais ou menos 7, 8 anos, né? Eu comecei dando aulas em escolas tradicionais e há alguns anos, mais ou menos 5 anos, eu dou aulas particulares, né? E tenho me focado nos últimos 3 anos, mais ou menos, em aulas online, né? Então, inicialmente eu tinha um certo receio com aulas online e hoje em dia é o tipo de aula que eu mais gosto. Hoje em dia eu só tenho alunos online em vários lugares do Brasil. E para mim traz uma flexibilidade muito grande, não só de horário, mas também do tipo de ferramenta que a gente pode ter. Então a gente tem muito mais recursos quando a gente faz aulas online. Por isso que eu gosto muito de aulas online. E eu quero falar um pouquinho para você, um pouquinho da minha história, rapidamente, só para você entender como que é meu método e o que eu tenho em mente quando eu estou ensinando um aluno meu, tá? Eu comecei a aprender inglês há mais ou menos 18 anos. Quando eu cheguei lá na quinta série eu sabia nomes de cores, animais, enfim. Então eu sempre tive um interesse com o inglês. Sempre tive muito conectado com a língua, com a cultura, né? Eu gostava de jogos, filmes, enfim, tudo isso. E eu demorei muito tempo para conseguir alcançar a fluência, para conseguir falar, ouvir, entender e falar inglês. Então, eu passei 10 anos ou mais só conseguindo ler e escrever em inglês. Eu tinha uma boa leitura, tinha uma boa escrita, mas na hora de falar e de ouvir, eu realmente não conseguia desenvolver muito. E o tempo foi passando, eu fiz aulas em escolas de inglês, fiz mais ou menos 3 anos numa escola de inglês tradicional. E eu senti alguma melhora, mas eu nunca senti aquela confiança de realmente sentir que eu era fluente, não conseguia lidar com várias situações, né? Não me sentia pronto realmente para as situações. E depois, com o tempo, eu fui usando inglês, fui aprendendo aos poucos e acabei alcançando a fluência. Então, só depois que eu comecei a dar aulas, que eu comecei a entender realmente qual que eram os processos que a gente tem que passar para alcançar a fluência, né? Então, a gente pensa muito que a gente tem que estudar gramática, tem que aprender regras, mas o principal fator para a gente alcançar a fluência é trabalhar as habilidades principais, ouvir, falar, escrever e ler. É basicamente isso. Então, como professor, o que eu vou fazer? Eu vou te trazer ferramentas para que você consiga fazer essas coisas da melhor forma possível, certo? Trazendo isso para um lado mais técnico de aprendizagem, a gente pode dividir a aprendizagem de idiomas em dois aspectos diferentes: a aquisição e a aprendizagem. Então, a aquisição se refere à sua habilidade de fazer coisas, né? Então, a sua habilidade de falar, de ouvir, de escrever e ler. Enquanto que a aprendizagem se refere ao seu conhecimento teórico da língua. Então, tempos verbais, preposições, tipos de palavra, enfim. O foco das minhas aulas, e é o que eu acredito que traz o diferencial para os meus alunos, é o foco na aquisição, né? A gente trabalha também com a parte da aprendizagem, porém eu sempre tenho um foco maior em aquisição. Um exemplo que eu acho interessante: imagina que você vai aprender um instrumento musical. E vamos supor que você vai aprender um instrumento musical e você começa aprendendo teoria musical, aquele monte de regras e tal. E você passa lá vários meses aprendendo aquelas regras. Você acha que você vai pegar um instrumento e vai conseguir tocar? Não, porque você não está trabalhando no aspecto prático, a aquisição, certo? Então é a mesma coisa, eu acredito que funciona com o inglês. As regras são importantes, só que elas têm que vir em segundo plano em relação à aquisição. É isso que vai trazer o diferencial para você ter uma evolução rápida em direção à fluência, ok? Então, basicamente é isso. Se você tiver interesse em ver mais do meu trabalho, você pode ir no meu Instagram. Lá tem vários vídeos meus, inclusive dando aulas, dando dicas. E se você tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato, ok? Até mais.